Lá estamos ainda estudando o capítulo 6 de Apocalipse, as almas debaixo do altar. Mas antes de comentarmos sobre essas almas debaixo do altar, estamos comentando sobre alguns textos que são usados para defender a ideia da imortalidade da alma. Porque muitos, ao olharem o texto de Apocalipse, este quinto selo, vão identificar ali, junto com outros textos, a evidência para essas pessoas da imortalidade da alma. Então estamos demonstrando que através da palavra não existe uma alma imortal. Que texto vamos ler hoje? Capítulo 11 do livro de João, onde temos aqui a ressurreição de Lázaro. Se fizer a leitura de toda esta narrativa, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, o verso 1 vai iniciar-se assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, e ali prossegue narrando o que aconteceu depois deste momento dele estar enfermo. E os versos, o capítulo vai até o verso 57, então um capítulo extenso, falando sobre este tema de alguém que está enfermo, e a gente vai ver através do texto que a pessoa vem a óbito, ele morre. Ali então temos um contexto favorável ao esclarecimento sobre este ponto da morte. A suposta imortalidade da alma deve ser trabalhada aqui, deveria ser trabalhada aqui, caso fosse um ensino bíblico. Porque nós temos a morte, nós temos uma família enlutada, nós temos ali amigos sofrendo por causa da morte, e nós temos aquele que é o doador da vida. E ele, então, todos os elementos envolvidos ali possibilitariam, se a imortalidade da alma fosse um tema bíblico, aqui estivesse tratando dela. Porém, nem é mencionado a tal imortalidade da alma. E por que que num capítulo aparentemente tão favorável, onde os elementos ali envolvidos favoreciam ao esclarecimento deste ponto, imortalidade da alma, nem é mencionado algo? Esse texto ele não é trabalhado por aqueles que defendem imortalidade da alma com este propósito, de trazer evidências bíblicas para a suposta imortalidade da alma. E por que que o texto não trabalha? Porque este tema, imortalidade da alma, é um tema fora, extra-bíblico, é um tema pagão. Então, aqui o que o texto vai nos dizer? Ele vai dizer, vamos ver, por exemplo, o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus. Que notícia Jesus estava aqui recebendo? Exatamente a notícia de que Lázaro, seu amigo da cidade de Betânia, ele estava enfermo. E era uma enfermidade séria, e se algo não fosse feito, ele viria a morrer. Então, como que Jesus reage a esta notícia, a esta informação? Ele vai dizer, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus ele vai dizer, ele disse, né, aqui que a enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ideia ele está nos transmitindo? A ação final na vida deste homem, na sua história para este mundo, não é morrer naquele momento, e sim é participar de alguma maneira para que o nome de Jesus pudesse ser glorificado. E isso aconteceu. Então, Jesus ele está com esta narrativa, trazendo um ensinamento que deve ser aonde nós vamos alicerçar a nossa fé quando passamos por dificuldades. O que o texto quer nos transmitir e a mensagem que ele vai trazer e como Deus ele é glorificado, não é pelo fato de que ele evita as mortes. Então, Deus ele é glorificado, o nome de Jesus é exaltado porque ele tem capacidade de evitar a morte. Não, a ideia não é essa que o texto quer trazer. A ideia é superior. Deus ele é capaz de, mesmo se a morte chegar, Jesus vai dizer isso no decorrer do texto, quem crê em mim, ele vai dizer, ainda que morra, veja, ainda que, ele está invocando que as piores situações podem envolver aquele que crê em Deus. E ainda que morra, digamos assim, é o máximo, né, o apogeu ali, o pico das dificuldades da luta do Filho de Deus. Então, nós podemos, o pior, vamos dizer assim, que pode acontecer conosco é morrer. Mas para este pior, Jesus ainda se posiciona como a solução. E isso é uma mensagem que deve, né, ser extraída do texto. Que Deus ele não se limita a cuidar de cada um dos seus filhos enquanto tem vida, evitando que alguma coisa ruim aconteça, abençoando a vida, mas ainda que morra, a pessoa pode viver, se a vida
que antecedeu essa morte foi uma vida de companheirismo, de obediência, de parceria com Deus, de aceitar a mensagem de Deus e praticá-la na vida. Então, se este foi o caso, Jesus diz, não se preocupe, porque ainda que morra, viverás. Então perceba, ainda que morra, é um estado de inexistência, a morte. No próprio texto aqui vai ser identificada a morte como um sono. O que é um sono? É um estado de inconsciência. É um estado que você não tem a percepção, não sabe o que está acontecendo ao seu redor. É a mesma descrição de Eclesiastes capítulo 9. Vai dizer que não existe ódio, não existe amor, não existe inveja, não existe recompensa na morte. É um estado de inexistência. Mas ainda que o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que creu no evangelho exposto na palavra, passe por essa situação, Jesus diz assim, ele viverá, tornará a existir novamente, se for o caso. O texto aqui, o verso 11 diz assim, isto dizia depois de acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Então, como que a morte é identificada? Como um estado de estar dormindo. Nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos pensaram, Senhor, se dorme, está bem. Então ele diz, não, ele está morto. Então Jesus ele faz esta comparação. Se alguém estiver na sua casa, nesse instante agora, estiver dormindo, você com facilidade você consegue ir até essa pessoa e despertá-la do seu sono. Então, nós temos essa capacidade, né, de despertarmos alguém que esteja dormindo. Jesus ele tem a capacidade, com a mesma facilidade, de trazer à vida alguém que tenha passado para a morte. Este processo chama ressurreição. Então, em nenhum momento aqui do texto vai ser mencionado a existência de uma alma que separa-se do corpo por ocasião da morte e vai para o céu, vai para o seio de Abraão, vai para debaixo do altar, ou vai para qualquer lugar. Então, aqui no texto seria um momento correto, um momento apropriado, ideal, para se transmitir este ensinamento de uma alma que se separa do corpo e vai para um lugar melhor. E por que o texto não faz? Porque não existe esse ensino dentro da palavra. Então Jesus ele vai encontrar-se com as irmãs. O verso 21. Marta vai dizer, Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Né? Meu irmão não teria morrido. Então o que Marta fala? A presença de Jesus é igual à vida. A presença de Jesus é igual à vida. Ele diz assim, ela diz, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus, ele de forma proposital, manteve-se afastado por algum tempo para permitir que Lázaro morresse. Por que Jesus queria fazer isso? Por que ele permitiu que Lázaro morresse, sabendo que a morte de Lázaro, que era seu amigo, iria trazer uma dor tão intensa ao coração das irmãs dele e de pessoas do seu vínculo de relacionamento, pessoas amigas dele. Por que Jesus permite? Porque existia uma lição a ser ensinada ali. Para que o ser humano compreendesse que a morte não é um limitador nas possibilidades de ação de Deus. A morte não coloca um limite, como se dissesse assim, até aqui Deus poderia agir, mas agora não pode fazer mais nada. Então a morte não é apresentada como este limitador das possibilidades de ação de Deus em nossa vida. A morte não coloca uma fronteira nas ações de Deus, uma parede dizendo você pode fazer algo enquanto tem vida, depois de morto não. Porque Deus, Jesus aqui, ele vai se apresentar, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E como muitos iriam passar por um processo de mártir, de entregar sua vida em amor a Jesus, João vai escrever também no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte, e dai-te-ei a coroa da vida. Então Jesus, ele faz uso dessa situação envolvendo a vida, a morte de Lázaro, para nos transmitir essa mensagem importante, que Deus não se limita a agir em prol daqueles que são fiéis a ele, enquanto existe vida, porque Deus reserva a ressurreição para todos aqueles que forem fiéis. A sequência aqui do texto, o verso 23, João 11, 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Acabou a luz.
voltou à luz. Teu irmão há de ressurgir. Então, assim como aqui a luz se apagou, né? Faltou energia, apagou tudo. Um dia, no caso de Lázaro, faltou a energia que mantém a vida do ser humano, né? E ele morreu. E Jesus, aquele que é doador da vida, devolve a energia, e não é uma alma consciente. E ele volta a viver. E Jesus, ele diz assim, verso 23, declarou: teu irmão há de ressurgir. É uma frase importante neste diálogo que nós estamos tendo aqui sobre imortalidade ou não da alma. Você é o doador da vida. Você é Jesus. Você está... Agora o telefone está tocando, a internet está voltando. Barulho de todo lado. Agora, você é o doador da vida. Você é Jesus. E você está diante de uma pessoa que você ama. Irmã de uma pessoa que você ama também, Lázaro, que está morto, Marta. E aquele coração sofrendo, lágrimas que correm pelo rosto, coração dilacerado. E você vai dar uma informação importante a essa pessoa. Veja, este é o momento, se existisse imortalidade da alma, para dizer: não se preocupe, ali no sepulcro só tem o corpo do teu irmão. A sua alma já está sendo abraçada por Deus e os anjos lá no céu. Se alegre, o teu irmão está no céu. Não seria um momento oportuno para trazer esse ensinamento? Jesus, o que ele fala? O que temos aqui? Temos um Deus, Jesus, se calando diante de uma informação importante, no momento importante, ou essa informação não é bíblica? É a mesma coisa se a gente pensarmos lá na introdução do pecado neste mundo. Quando Deus se aproxima de Adão e diz: tu és pó, e ao pó tornarás. Se pensarmos na imortalidade da alma, esta informação de Deus foi extremamente deficiente, uma informação extremamente inconsistente com a realidade, aquém da realidade, longe de ser a verdade, porque se ao morrer a alma se desprende do corpo, tendo possibilidade de ir para um lugar bom ou ir para um lugar de condenação, se esta fosse a verdade, quando Deus diz: tu és pó e ao pó tornarás, a informação de Deus seria extremamente falha, aquém da realidade. Assim como Jesus, quando ele se depara agora com Marta, diante deles está o quadro da morte de Lázaro, e Jesus diz: teu irmão ressurgirá. Se existisse mortalidade da alma, teríamos aqui Jesus cometendo uma falha, porque ele teria que trazer mais esclarecimento sobre este ponto que é a morte. Então o que Jesus fala? Ele fala: teu irmão, ele desapareceu, ele está na inexistência, que essa é a condição da morte, mas o teu irmão ressurgirá, ele diz. Agora, para quem crê na imortalidade da alma, esta definição de Jesus, ela é plena, ela é correta, ela traz toda a verdade sobre o tema. Na sequência, a mulher também vai dizer algo, Marta, o verso 24. E o que ela diz? Ela diz assim: que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Veja, a mulher diz: ele há de ressurgir, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então nós temos o doador da vida dizendo: ele há de ressurgir. A irmã, a enlutada, que está com o coração dilacerado, ela diz: ele há de ressuscitar no último dia. Ninguém menciona uma alma que é imortal, ninguém menciona que ele está sendo abraçado pelos anjos, por Deus no céu. Ninguém menciona que ele está no seio de Abraão, que ele está embaixo do altar. Ninguém menciona nada disso. E por que não menciona? Porque eles são cristãos, não são pagãos. Se fosse aqui um diálogo de dois pagãos, pessoas que não têm as suas fontes fora da palavra de Deus, podia surgir esse tipo de conversa, esse tipo de definição. Mas aqueles que têm o seu direcionamento sobre a condição do homem extraídos da palavra, desde Gênesis, não vão desenvolver esse tipo de raciocínio de alma imortal. Então, o verso 25, disse-lhe Jesus. Temos aqui o mestre e o discípulo. O mestre fala: ele há de ressurgir. O discípulo fala: ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Se existisse alma imortal, o mestre teria que fazer uma correção aqui. Calma. Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, mas a alma dele
já está sendo abraçada no céu. Não seria essa a linguagem correta se existisse imortalidade da alma? Mas vamos ver como que Jesus reage ao comentário da mulher. Qual é o comentário da mulher? Vou ler novamente. Eu sei, disse Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Perceba, eu sei que ele há de ressurgir, de tornar, de reaparecer. Quando? Na ressurreição do último dia. E a alma não existe. Não segundo essa definição que se prega hoje. Um ser consciente que se separa, uma entidade que se separa do corpo no momento da morte e é destinado a um lugar de tormento ou no lugar de alegrias. Então Jesus, como que Jesus vai reagir à declaração desta mulher? Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Interessante que num texto onde poderia se trabalhar, se fosse o caso, a questão da imortalidade da alma, ela não é mencionada. A imortalidade da alma não é mencionada. O que é mencionado? É mencionada a ressurreição. Eclesiastes vai dizer, na morte não tem recompensa. E como que aqueles que creem em Jesus, que aceitam o evangelho, mas passam pelo processo da morte, como que eles receberão uma recompensa? Ressurreição. Este é o ensino da palavra. O verso 32, agora Jesus está se encontrando com a outra irmã. Então era Lázaro, que está morto. Marta, que Jesus já conversou com ela. E agora vem Maria, no verso 32. Maria vai dizer assim, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E este pensamento já foi esboçado ali por Marta. A mesma ideia. As duas irmãs têm um primeiro contato com Jesus da mesma forma, reconhecendo que na presença de Jesus a morte não reinaria. Não reinaria. E Jesus, mais à frente, ele vai pedir para que tirem a pedra do sepulcro, né? Ele vai chorar pela humanidade. Verso 35, Jesus chorou. Por que Jesus chora? Parece assim meio contraditório. Ele poderia chegar antes da morte, mas ele fica um pouco mais na onde ele está, onde ele recebeu a notícia, permite que a morte chegue na vida. E agora ele está chorando. Por que ele está chorando? Ele não está chorando pela condição de Lázaro. A condição de Lázaro é uma situação tranquila. Né? Por que é uma situação tranquila? Porque Jesus, ele sabe que, conforme ele mesmo declarou, ele é Senhor da vida. A morte não é para ele um limitador, não é uma barreira, não é uma mão que coloca-se no peito e diz, a partir daqui você não avança mais. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, por que ele chora? Ele chora porque muitos não vão compreender a ele, a Jesus, ao evangelho que fala desse Jesus, e para esses que viram as costas para o evangelho, para esses haverá também uma ressurreição, só que não é uma ressurreição para a vida. E Jesus gostaria de ressuscitar aqueles que morrem, todos eles, para a vida eterna. Porém, uma grande parte da humanidade vão ressuscitar apenas para ouvir suas condenações. Será uma ressurreição de juízo. E nós podemos escolher de que lado nós vamos estar quando participarmos de uma ressurreição. Quando sentirmos, se a morte vier antes da volta de Jesus, né? Quando sentirmos, tornando-se para nós esta realidade que Jesus tem este poder sobre a morte. Quando isso for uma realidade para nós, nós estaremos ou participando da ressurreição da vida, ou da condenação. E depende de nós. E Jesus chorava por aqueles que não o aceitam como Salvador, não aceitam as suas orientações em sua vida. E não seja este o caso de nenhum de nós. Então, podemos fazer a leitura de todo este capítulo 11, onde o palco era extremamente favorável para trazer luz a este tema que é a imortalidade da alma. Só que este tema não é tratado por quê? Porque é um texto bíblico. É um texto que fala dos ensinos do Velho Testamento. É um texto que dá continuidade às orientações que vem desde que Moisés começou a escrever. Se fosse um texto pagão,
Se fosse um diálogo entre pessoas pagãs, era possível existir alguma coisa sendo falado em prol da imortalidade da alma. Nós não podemos ignorar a ausência da questão alma sendo levantada dentro deste contexto. Não podemos ignorar isso. Deus nos abençoe, possamos sempre dedicar tempo para compreender sua palavra. Amém.